Olá pessoal, aqui é o professor Cássio e nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre fontes de tensão conectadas em série. Então vamos, na prática, né, em aplicações práticas, a gente encontra até com certa, vamos dizer, é até comum a gente encontrar aplicações práticas que a gente tem fontes de tensão conectadas em série, né? Então vamos desenhar aqui um circuito teórico, né, que a gente tenha inicialmente três fontes independentes de tensão, que eu vou chamar de V1, V2 e uma fonte V3, com essas polaridades aqui, certo? V1, V2 e V3, elas estão conectadas em série, e eu sei que elas estão em série porque a corrente que passar pela fonte V1 tem que necessariamente ser a mesma corrente que passa pelo V2, porque só tem um único caminho para a corrente fluir, né? Então os elementos estão em série quando a corrente que passa por um elemento é exatamente a mesma corrente, não o mesmo valor, mas é a mesma corrente em si, que passa pelo elemento 1, passa pelo elemento 2, então eles estão, por definição, conectados em série, né? E aí eu posso atribuir que eles podem estar conectados num circuito aberto mesmo, e eu vou chamar esse ponto aqui de um nó A e aqui um nó B, né, no circuito, um terminal A e um terminal B. E aí eu posso dizer que, bom, essas fontes conectadas em série, elas vão acabar causando um potencial entre esses terminais A e B. E eu vou atribuir arbitrariamente aqui, né, não tem uma regra para isso, mas eu vou dizer que o nó A é positivo em relação ao nó B. Ou seja, eu estou considerando que o potencial no terminal A é maior do que o terminal B, né? Mas eu não sei, em valores poderia ser o oposto, em valores absolutos, mas eu estou apenas considerando. Então, entre os terminais A e B, eu vou ter um potencial, uma diferença de potencial que a gente chama de VAB, certo? E aí, embora aqui a gente não tenha realmente um caminho fechado, né? A gente pode sim, já que a gente definiu o VAB como potencial entre esses terminais A e B, né? A gente pode imaginar que, como se a gente tivesse aqui um caminho fechado. Para quê? Para aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. Também é válido aplicar dessa forma, porque o trecho do meu circuito está aberto, eu atribuí, eu nomeei um potencial entre esses dois trechos, então eu posso aplicar a LKT. Fazendo a LKT aqui no sentido horário, seguindo aquela regrinha de escrever na equação, né, dependendo do qual a polaridade do terminal que eu chego em cada elemento, né, então eu posso escrever uma equação aqui, vamos dizer que a gente vai partir aqui de baixo do circuito. A primeira potencial que eu tenho é o VAB, né, eu estou chegando pelo terminal negativo, então eu vou escrever menos VAB, certo? Aí eu saio lá em cima, no terminal A, e vou em direção à fonte V1. Cheguei na fonte V1 pelo terminal positivo, então eu vou escrever na equação V1. Aí depois vem a fonte V2, e a fonte V3 eu estou chegando pelo terminal que está ali no diagrama como negativo. Cheguei no mesmo ponto voltei ao meu ponto de partida, então eu igualo isso aqui a zero, né? A gente aplicou a lei de Kirchhoff das tensões aqui para esse caminho. E agora eu posso escrever VAB como, certo? Uma expressão que depende das minhas tensões das três fontes ali, né? Então, se eu quiser definir o valor de VAB, eu tenho que ele vai ser igual a V1 mais V2, e nesse caso menos V3, porque V3 está com a polaridade invertida às demais fontes, certo? Então, as três fontes em série, né, nesse caso, elas poderiam ser substituídas por uma fonte equivalente que a gente pode chamar de uma fonte VS, né, equivalente, que ela vai ter o mesmo valor de VAB, seria uma fonte de tensão VS. E eu posso dizer então que, para efeitos do o resto do circuito, o que tiver conectado entre esses terminais A e B, né, a gente pode, com essa polaridade aqui, com a mesma polaridade que eu atribuí VAB, certo? Inicialmente, eu posso substituir uma fonte equivalente com o valor VS. E o resto do circuito, o que for conectado entre os terminais A e B, ele vai perceber, né, vai ter o mesmo comportamento do que se estivesse conectado com essas três fontes iniciais aqui, né? Então, a fonte é equivalente. É bastante similar ao que a gente faz com a simplificação de resistores, né? Resistores em série, a gente soma as resistências, e aqui fontes de tensão em série a gente pode somar as tensões
com o devido cuidado das polaridades, né? A gente tem aí polaridades diferentes, então pode, na hora de escrever a equação para achar a fonte equivalente, a gente tem que tomar cuidado com as polaridades que elas estão conectadas em série uma com a outra, né? Então eu teria uma fonte VS aqui que seria o valor dela equivalente lá a V1 mais V2 menos V3, né? E a gente teria uma equivalência. Vamos dizer, essa polaridade de V3 aqui invertido, né, ela não é, em aplicações práticas, muito comum. A gente geralmente não vai ter interesse em conectar num circuito com aplicação prática uma fonte, né, de tensão em série com a outra com polaridades invertidas, porque a gente vai acabar reduzindo a tensão final obtida. Em geral, em aplicações mais comuns, aí a gente sempre conecta com a mesma polaridade em série, né? Um exemplo prático que a gente tem isso, um exemplo que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, o cotidiano, seria uma lanterna. Uma lanterna portátil de mão, né? Uma lanterna, ela tem uma lâmpada, vamos dizer que é uma lâmpada de filamento, certo? Tem um bulbo lá com uma lâmpada, esse filamento aqui, ele é conectado, vamos dizer que ela funciona com aquelas pilhas, né, que a gente tem em casa, baterias de 1,5 volts, né? Então a gente tem aqui uma pilha ou uma bateria de 1,5 volts e essa lâmpada ela é conectada a um desses terminais e geralmente a gente pode ter, né, depende do modelo da lanterna, duas pilhas que elas são conectadas aqui, uma em cima da outra, né? Duas pilhas idênticas daqueles modelos 2A de 1,5 volts, né? E é isso aqui é conectado a essa lâmpada aqui que vai acender quando a gente fechar um interruptor, né, uma chavezinha aqui, vamos chamar uma chave S, que é um interruptor liga-desliga. E, bem, isso aqui seria, vamos dizer, né, com muita boa vontade, ver aqui um diagrama funcional ou pictórico dessa lanterna, né, uma representação da lâmpada e das baterias, mas o circuito, o esquemático equivalente disso aqui seria, eu tenho uma fonte, que a gente vai considerar como uma fonte ideal de 1,5 volts, conectados com outra fonte ideal idêntica de 1,5 volts. E essa fonte aqui está conectada a gente está falando de uma lâmpada de filamento, né, a um resistor. Essa lâmpada de filamento ela se comporta como um resistor. E aqui a gente está conectado a uma chave ou um interruptor para ligar e desligar essa lâmpada. Então, essa aqui seria a representação do esquema elétrico, né, o diagrama esquemático desse circuitinho funcional aqui, né? E se a gente pegar, então, e chamar agora esses dois pontos aqui, daqueles no A e no B, né? Então, a gente pode escrever a mesma equação que a gente fez para esse exemplo aqui de cima. A gente vai chegar aqui, se eu considerar, de novo, positivo aqui em cima e negativo B, o VAB que a gente tem, certo? Só entre esses dois terminais aqui e essas fontes, ele vai ser igual a 1,5 volts mais 1,5 volts. Então, combinando duas fontes de tensão independentes em série com a mesma polaridade, né, a gente vai aumentar, simplesmente somar o potencial obtido. E aí eu tenho, através de duas pilhas, baterias padrão, eu consigo obter uma fonte aí de 3 volts. Né? Então, se eu empilhar colocar mais uma bateria em série, eu vou ter 4,5 volts e aí a gente vai aumentando essa tensão. Né? Então, a gente poderia simplesmente representar também esse circuito como uma única fonte aqui, equivalente de 3 volts, a lâmpada ali em série com o interruptor que vai controlar o liga-desliga dessa lanterna. Né? Certo? Beleza. E alguns casos, alguns exemplos de análise de circuitos, aí a gente pode utilizar essa simplificação de fontes também para, vamos dizer, reduzir um circuito, né, reduzir o número de elementos de um circuito, isso pode facilitar resolver o nosso problema que a gente está encarando, né? Então vamos fazer um exemplo de análise aqui, né? Um outro exemplo, um exemplo 2, mas aí teórico, não prático. Vamos dizer que a gente está interessado em determinar a corrente I. Então a gente quer saber a corrente I
desse circuitinho aqui que tem uma fonte de 4 volts em série aqui com uma fonte de 5 volts, só que com polaridade oposta. Aí eu tenho mais uma fonte aqui de 1 volt e eu tenho um resistor de 7 ohms. Um outro resistor aqui em cima de 47 ohms e aqui do lado mais uma fonte de 3 volts agora. E eu vou chamar a corrente que flui aqui, nesse sentido, de a corrente I que a gente quer descobrir, né? Bom, aqui a gente poderia simplesmente escrever a lei de Kirchhoff das tensões para todo o caminho como o circuito está, né? E poderia achar, a gente teria uma equação e uma incógnita, que é o I, e encontraria essa corrente sem problemas, mas vamos dizer que a gente quer achar a corrente I e quer simplificar esse circuito a um circuito de apenas 2 elementos, apenas 2 dispositivos, né? Então a gente pode simplificar tanto as fontes quanto os próprios resistores. Não tem problema, né, nesse diagrama aqui, nessa representação, não tem problema algum que as fontes elas não estejam uma conectadas exatamente após a outra. Por exemplo, a fonte de 3 volts, né, ela tem um resistor de 47 ohms entre ela e a fonte de 4 volts. Não tem problema. Por definição, elas continuam em série, porque a mesma corrente que passa pelo 4 volts passa pela de 3 volts. Então, elas estão em série e eu posso sim rearranjar esse circuito de uma forma que fica mais fácil da gente ver, talvez que elas podem ser simplificadas. Eu posso simplesmente redesenhar só o trecho das minhas fontes, e de novo eu vou utilizar aqui como se eu dividisse o circuito em dois, em terminais A e B. Né? Então eu vou dizer aqui, eu vou chamar um terminal A. Esse terminal A está conectado na minha fonte de 4 volts. O importante é sempre manter a mesma sequência de polaridades dessas fontes, que elas estão conectadas. Eu poderia mudar a ordem, eu poderia botar aqui a fonte de 1 volt, né, com a mesma polaridade. Não teria problema nenhum para o meu resultado, né? Mas eu vou manter aqui a sequência que a gente tem, a fonte de 5 volts, depois tem a fonte de 1 volt. Só tem que tomar cuidado com as polaridades, a sequência das polaridades. A fonte de 1 volt sai do terminal positivo e aí ela é conectada, depois do resistor de 7 ohms, ela é conectada no terminal, aí eu tenho que tomar cuidado aqui, no terminal positivo, certo? Da de 3 volts. E a de 3 volts, né, vai conectada à abertura do circuito aqui, o trecho que eu separei do meu circuito, que eu vou chamar de terminal B, né? Como se eu tivesse dividido o circuito aqui em 2 trechos, só que eu joguei essa fonte lá para o final do meu trecho, né? E aí, de novo, eu posso aqui achar então qual que seria a minha tensão de uma fonte equivalente. Eu tenho 4 fontes de tensão em série e eu posso simplificar elas. Então, de novo, aqui escrevendo VAB, essa escolha aqui do terminal positivo e negativo é arbitrária, mas essa escolha aqui, né, eu poderia fazer a polaridade oposta, mas a minha fonte final que eu vou substituir, ela vai ter que respeitar essa polaridade aqui. Então, no terminal A eu vou atribuir a minha fonte equivalente o terminal positivo, né, e no terminal B o terminal negativo. Né? Vocês vão ver ali assim que a gente terminar de montar a equação. E aí vou escrever a lei de Kirchhoff aqui, imaginando que aqui entre A e B eu tenho esse potencial que eu defini VAB, eu posso considerar como se fosse um caminho fechado. Né? Então vou escrever aqui menos VAB, mais 4 volts, menos 5, menos 1, mais 3. Né? Isso aqui igual a zero. Então a gente vai ficar com VAB igual a 4 menos 5, ou 4 menos 6 aqui vai dar menos 2, né? Mais 3 vai ter mais 1 volt. Né? Então, a gente vai ficar com uma fonte equivalente aqui de VAB de 1 volt. Né? E da mesma forma, né, eu posso simplificar os dois resistores. Também não interessa nesse caso aqui, não tem problema, não faz diferença que o resistor de 47 ohms, né, ele não esteja conectado diretamente no terminal do resistor de 7 ohms, que tenha uma fonte de 3 volts entre eles.
certo? Por quê? Porque eles continuam em série. O 47 ohms está em série com o de 7 ohms, porque a mesma corrente que passa naquele de 47 passa no de 7 ohms. Então eles estão em série e eu posso rearranjar o meu circuito para dizer que naquela divisão que eu fiz entre A e B, eu tenho um resistor de 47 ohms em série com um de 7 ohms. E aí o resistor total desses dois em série, a soma dos dois, vai ser um resistor equivalente aí de 54 ohms. Então, o meu circuito simplificado com apenas dois elementos, aí aqui eu tenho que tomar cuidado. Qual foi a polaridade que eu chamei esse VAB aqui? Positivo em cima e negativo embaixo. Então, eu vou escrever a fonte equivalente positivo e negativo, conectadas lá ao que eu chamei de terminal A e ao terminal B. E atribuir a ela o valor que a gente achou lá, de 1 volt. E também conectado ao AB, essa resistência equivalente aqui, de 54. Então, 54 ohms. Certo? E aí a corrente que flui pelo resistor equivalente é a mesma que flui naquele de 47, que é a mesma corrente I que a gente queria descobrir inicialmente. Então, corrente I, basta a gente dividir a tensão de 1 volt por 54 ohms. Isso aqui vai dar aproximadamente 18,51 miliamperes, certo? A gente podia aplicar direto a lei de Kirchhoff das tensões para esse circuito aqui, mas é um exemplo só prático para a gente, teórico na verdade, para a gente ver aqui como é que a gente poderia reduzir esse circuito a dois elementos. Tem um circuito equivalente, seria simplesmente uma fonte e em série com um resistor de 54 ohms, certo? A gente tem que ter alguns cuidados, e observar bem quando que os elementos eles estão realmente em série. Se o nosso circuito ele fosse um pouquinho diferente, onde ele tivesse lá a fonte de 4 volts, a fonte de 5 volts com essa polaridade, a de 1 volt, continuasse tendo aqui os resistor de 7 ohms, aqui em cima o de 47, conectados a uma fonte de 3 volts com essa polaridade. Só que agora, vamos dizer que eu acrescentasse um resistor aqui, um resistor de 10 ohms, certo? Esse resistor de 10 ohms foi conectado em paralelo com a fonte de 3 volts. Então agora, a corrente I, que flui por esse resistor aqui de 47, tudo bem, ela é a mesma corrente que passa pela fonte de 4 volts, pela de 5, pela de 1, pela de 7, mas agora não é mais a corrente que passa pelo de 3 volts, porque vai ter uma outra corrente, vamos chamar aqui, vamos dizer que essa aqui é I1, a gente vai ter uma outra corrente que vai fluir pelo resistor de 10 ohms, e elas vão se combinar aqui nesse nó, e aqui a corrente que passa vai ser, pela lei de Kirchhoff das correntes, I1 mais I2. Então eu não posso mais dizer que V3, a fonte de 3 volts ela está em série com as demais. Então, nesse caso, eu não posso simplificar essa fonte aqui. A de 4 volts, de 5 e de 1 volt, eu posso fazer uma simplificação de fontes, concentrar elas em uma só, mas a de 3 volts ela não está mais em série com aquelas iniciais. Então eu posso simplificar essas três fontes aqui, sem problema, em uma só. Que fonte que seria essa? Eu vou dizer aqui de novo, vou chamar uma fonte equivalente aqui que eu vou atribuir positivo e negativo. E o valor dessa fonte vai ser VAB. Se eu escrever toda a equação nisso, menos VAB, mais 4 volts, menos 5, menos 1, igual a 0. Então eu vou ter que VAB, ela vai ser 4 menos 6, vai dar menos 2, passando para o outro lado vai dar uma fonte de menos 2 volts. Ou seja, nesse caso aqui, eu escolhi arbitrariamente o meu terminal positivo aqui em cima e o negativo embaixo e achei um valor negativo. Isso aqui equivale
Se eu tivesse uma fonte que eu chamei de positivo ou negativo, só que com um valor de menos 2 volts. Isso aqui não tem problema nenhum a gente representar dessa forma, tá correto. Só disse que o terminal positivo dela é esse e esse é o negativo. Só que ela fornece nessa polaridade menos 2 volts. Isso aqui é exatamente igual ou equivalente a se eu invertesse essa fonte aqui, certo? Para dizer que ela fornece agora 2 volts positivos, mas notem com a polaridade reversa, certo? Tanto faz como eu desenhar no meu circuito equivalente, né? Então eu posso simplificar essas três fontes aqui, né? E os resistores também, eu continuo o resistor de 47 e o de 7 ohms, eles continuam em série, então eu posso simplificar eles. Então esse circuito eu posso redesenhar eles ou representar, e eu vou deixar com essa representação aqui, né? Como uma fonte de 2 volts, com esta polaridade, conectadas a um resistor, a combinação dos dois lados, 54 ohms, e aí esse elemento aqui está conectado àquela fonte de 3 volts, que é negativo, né? Em paralelo com o resistor de 10, certo? Vamos ver aqui no exemplo, aqui eu escrevi errado. O exemplo que a gente usou inicialmente era menos 3 volts, então esse desenho aqui está trocado, seria menos e mais, beleza. Então esse seria o circuito equivalente e eu quero achar essa corrente aqui por esse circuito. Não mudaria, agora eu simplifiquei só essas duas fontes aqui, essa fonte, uma de 2 volts, e eu posso de novo aplicar a lei de Kirchhoff das tensões agora para esse caminho aqui, né? Para achar a corrente. Então fazendo LKT aí, a gente tem, seguindo o sentido horário da LKT, vou chamar lá primeiro a tensão em cima do resistor de 54 ohms vezes a corrente, tenho a tensão, menos 3 volts da fonte de 3 volts ali independente, mais 2 volts igual a zero. Então, de novo, eu tenho 54 vezes a corrente e 1, né, que a gente chamou, que a gente quer descobrir, igual a 1, e 1 vai ser, de novo, 1 sobre 54, e isso aqui vai dar aproximadamente lá os 18,51 miliamperes que passam pelas resistências de 47 e de 7 ohms, né? Mas mesmo adicionando então esse resistor aqui em paralelo, não mudou a corrente, né? A gente achou o mesmo valor de corrente? Não mudou. Por quê? Esse resistor em paralelo aqui, ele não altera, né, não altera em nada, pelo menos nesse circuito, o comportamento desse resistor de 47 e o de 7 ohms. Por quê? Esse resistor está conectado em paralelo à fonte de 3 volts. Agora, a fonte de 3 volts é que vai ter que fornecer potência adicional aqui para esse resistor, né? Então, esses resistores de 47 e 7 ohms, eles não são afetados, tanto que eles continuam tendo sobre eles a mesma corrente, certo? E existem alguns cuidados que a gente tem que tomar, ou tem que respeitar, né, quando a gente representa fontes de tensão ligadas aos modelos ideais, né? Então, os cuidados, eles são basicamente que a gente tem algumas conexões que elas não são permitidas ou que são impossíveis de ocorrer em teoria, né? Por exemplo, se eu tiver uma fonte de 5 volts, conectar ela com uma fonte de 10 volts e simplesmente fechar esse circuito aqui sem nenhum elemento entre elas, só com conexões ideais perfeitas aqui, certo? Então, nesse caso aqui, esse circuito, né, se eu aplicar a LKT, a gente tem, para esse caminho fechado, né,
teria uma equação de menos 5 volts mais 10 volts, voltei para o meu ponto de partida igual a zero. Isso aqui não é verdade, né? Isso aqui é uma violação da LKT, né? Da lei de Kirchhoff das tensões. Por que isso aqui não é possível no modelo teórico, né? Porque a gente teria, na verdade, não teria 0 volts aplicado sobre essas conexões aqui, né? A gente tem uma diferença de potencial aplicado nesses condutores ideais, né? Na prática, vamos dizer, se a gente tentasse fazer uma montagem disso no laboratório, o que ia acontecer? A gente pegasse uma fonte do laboratório, uma fonte as duas fontes, né? Uma de 5 volts, conectasse a outra de 10 volts, e vamos dizer, por mais que a gente utilizasse condutores adequados, cabos pequenos, a gente teria sim uma resistência. A gente tem uma resistência equivalente que a gente vai chamar de uma resistência R. Essa resistência aqui, ela é tanto pela própria resistência dos condutores, certo? Quanto também atribuída a o que a gente chama de resistência interna das fontes, né? Cada fonte, mesmo uma bateria, uma pilha, tem o que a gente chama de uma resistência interna. A gente vai falar sobre isso mais tarde quando a gente falar de fontes reais, né? Modelos de fontes reais. Então, se a gente tentasse fazer essa ligação, né, o que ia acontecer? Existiria inevitavelmente uma resistência, só que uma resistência muito baixa, uma resistência, vamos dizer que ela pode tender, né, a um valor muito próximo. Ela não é 0 ohms, mas ela tende a um valor muito baixo. Então, se a gente aplicasse a lei de Kirchhoff para esse caso aqui, né, então a gente teria aqui menos 5 volts, mais o que eu chamei ali de R vezes I, o potencial sobre essa resistência, mais 10 volts, vai ser igual a zero, né? Então a gente vai ter que a corrente RI, ela vai ser menos 5 volts, e a corrente vai ser no outro sentido, né? Mas ela seria menos 5 volts dividido por essa resistência. Vamos supor que essa resistência, né, em valores numéricos, chutar que ela fosse igual a 0,01 ohms, a gente lidando com valores muito baixos, né? Então essa corrente aqui, ela daria na ordem de menos 5 volts dividido por 10 na menos 2, né, ohms. Então isso aqui daria menos 500 amperes, que é uma corrente absurdamente alta, né? Se a gente estivesse lidando com potência, com fontes que a gente tem no laboratório, típicas, elas têm potência para chegar a 30 amperes, as fontes de bancada, né, que já são fontes mais, vamos dizer, de potência mais elevada, né, 500 amperes é muita coisa. Elas, obviamente, não conseguiriam chegar nessa amperagem, e elas tentariam chegar ao máximo de amperagem que elas poderiam, e o que isso acarretaria? Provavelmente danificar tanto internamente as fontes, quanto fundir aqui os condutores que a gente utilizasse para conexão, né? Basicamente, o que a gente diz na prática, a gente estaria fechando um curto-circuito ali nesse condutor, né? Que o ideal é que ele não tenha essa diferença de potencial tão alta aplicada sobre ele, e a gente estaria forçando a aplicar uma diferença de potencial numa resistência muito, muito baixa. Seria que a gente fundiria esse condutor, essa conexão, além de possivelmente poder danificar internamente as fontes, né? Então, na prática, isso não é essa conexão aqui, né? Ela é uma conexão, vamos dizer, em teoria ela é impossível de acontecer, né, na análise teórica de circuitos, porque ela é uma violação da lei de Kirchhoff das tensões, e na prática, se a gente tentasse fazer isso, ou tentar fazer isso com uma pilha, uma bateria em casa, a gente vai acabar estragando essas pilhas, né? Elas vão superaquecer, pode até vazar o líquido delas. Se fizesse isso com duas pilhas de, de voltagens diferentes, né? Uma de 9 volts e uma de 1,5 volts,
uma delas vai sobreaquecer, ela vai e pode até, né, pegar fogo, então não é recomendado, né? Então, isso aqui, ela não é permitido, né? Então a gente tem que ter esses cuidados. Quando a gente tem fontes de tensão em série, ok, elas se comportam somando, contribuindo com o potencial final que tá aplicado ao circuito, né? Mas agora, fontes em paralelo, a gente só pode ter fontes em paralelo, ligadas em paralelo, se eu tiver duas fontes com potenciais iguais, né? Se eu tiver duas fontes com potenciais iguais, aí eu posso ter várias fontes, né? Aí tudo bem, né? Se o potencial delas for igual, eu posso aplicar a lei de Kirchhoff aqui, por exemplo, eu vou ter que menos 5 volts mais 5 volts é igual a zero. Ok, isso aqui confere. Então eu posso conectar várias fontes em paralelo, desde que elas sejam do mesmo potencial. Na prática também, de novo, a gente nunca vai ter duas baterias, duas pilhas que estão exatamente com a mesma voltagem, mas aí a diferença de potencial de uma para outra é muito pequena, né? E esse potencial que é aplicado sobre os condutores que estão conectando uma a outra é mais baixo, vai ter uma corrente que vai fluir de uma bateria para outra, né? Mas aí é bem menor. É como se a gente estivesse transferindo carga de uma bateria para outra. Em geral, a gente faz isso com baterias, o recomendado, né? Poderia ser bateria de carro, por exemplo, que ela pode ser recarregada. Então, ela suporta injetar uma corrente aqui no terminal positivo, se caso aqui tenha 4,9 volts, né, em vez de 5, essa bateria aqui ela vai acabar mandando carga para essa de menor potencial para tentar, e sim, em algum momento, isso aqui chegar exatamente as três estarem no mesmo potencial, né? Em equilíbrio, certo? Beleza, pessoal, seria esses os pontos de revisão nesse vídeo aqui, e a gente posta depois na sala lá a atividade relativa, mais uns exercícios relativos a esse tópico, beleza?